Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 2 de fevereiro, agora na Espanha, 10 horas e 47 minutos, no Brasil, 6 e 47 da manhã. Gente, essa agulhada da BTC para baixo do patamar de 100 mil dólares tá efetivamente fazendo muita gente boa desembarcar. Eu tô no mundo cripto há tempo suficiente para saber exatamente como esse jogo funciona. Embora a maioria esteja plenamente convencida de que a temporada de altcoins foi cancelada, eu continuo olhando todos esses gráficos, não só da BTC, no diário, no Renko. Deixa eu botar aqui no gráfico de Renko só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui no Renko a gente está estressando nesse momento a base dessa configuração, dessa acumulação triangularizada de caráter ascendente. Isso aqui vai retornar como num efeito elástico para 109 e se romper, vocês sabem que a BTC só vai parar em 120 mil dólares. Todos os outros gráficos, a dominância, gente, a dominância no patamar de 59,48%. Nessa mega agulhada da BTC, com aquela carnificina da DeepSeek, que fez a Nasdaq tombar mais de 4%, facilmente a BTC teria tombado para 80 mil dólares, talvez 75 mil dólares, e a dominância em condições normais de temperatura e pressão teria avançado para cima do nosso topo em 61,53. Vocês veem que a dominância ela está travada numa acumulação que vai acabar fazendo ela tombar como uma jaca. Gente, esse eu sei que a maioria das pessoas está convencida de que a alt season foi cancelada. Vou até olhar aqui o índice do medo e da ganância. Estava em 54, agora está em 47. A gente está a basicamente 3 pontos do medo. Gente, vocês precisam entender como funciona esse jogo. Vocês precisam entender que os grandes players de Wall Street, eles já perceberam que um gargalo brutal nessa história da inteligência artificial é a força computacional instalada. As pessoas não estão se dando conta de que a Web3 oferta uma força computacional instalada distribuída muito mais brutal e muito mais efetiva que qualquer cloud ou essas grandes nuvens e data centers do Vale do Silício. Vocês viram que agora a investigação que até a Casa Branca está promovendo contra a DeepSeek descobriu que eles compraram $500 bilhão em semicondutores da NVIDIA. Então, o grande gargalo para que nações acessem uma força computacional instalada de AI é justamente ter acesso a uma força computacional minimamente digna. A Web3 oferta isso de forma quase gratuita. Isso é uma força... A tecnologia blockchain, a Web3, uma Ethereum Virtual Machine, uma Solana Virtual Machine oferta uma grande força computacional distribuída. Quando Wall Street resolver reprecificar essa força computacional instalada da Web3, gente, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados. Eu sei que toda vez que eu olho não só o gráfico da BTC no diário, no Renko com box de 2 mil dólares, no semanal, o gráfico da dominância, eu fico cada vez mais convencido de que a nossa temporada de altcoins vai ser absolutamente épica. Só que eu sei também que olhando o índice do medo e da ganância, tem muita gente com sérias dúvidas sobre se haverá ou não uma temporada de altcoins. Eu sei que o que está por vir é grandioso. Em alguns meses, todos nós estaremos comemorando isso para quem estiver embarcado. E aqueles que venderam vão se arrepender para o resto da vida. Dezenas de trilhões, talvez. Eu acho que esse ciclo pode aproximar o market cap de toda a criptografia de 2 dezenas de trilhões. Eu sei que vai vir o pessoal do kkk, de hahaha, mas eu não me importo. Quando eu comprei BTC pela primeira vez lá em 2013, o que eu tive que ouvir de amigos próximos, da minha família, porque eu tentava
compartilhar a grandiosidade da minha descoberta. Mas as pessoas nem sabiam que falar de Bitcoin em 2013 é como falar de força computacional quântica hoje num bar aqui de Marbella. É um ou outro que já ouviu falar, que tem alguma noção do que está por vir. Era basicamente você ser alvo de chacota. Agora, com o market cap da totalidade do mundo cripto em 3,38 trilhões, aí eu falo aqui no canal que isso pode se aproximar de 20 tri até o final desse ciclo, tem muita gente que vai falar hahaha, kkk, mas vocês viram que em poucos minutos a Nvidia perdeu $500 bilhão em capitalização só porque uma startup chinesa teria desenvolvido uma interface de AI que não precisaria de tanta força computacional instalada assim. Mas rapidamente isso foi revertido, agora já há dados concretos no sentido de que a DeepSeek efetivamente comprou $500 bilhões em semicondutores da Nvidia. Agora, quando o mundo TradeFi, quando o Wall Street resolver reprecificar toda essa força computacional instalada da Web3 e elevar isso aqui para pelo menos 15 tri ainda nesse ciclo, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nos melhores criptoativos. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo. Dentro de cada nível, eu subdivido em nichos setoriais que melhor vão performar neste ciclo: AI, Def AI, DeFi, infraestrutura descentralizada, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo agora, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, diz que até o final de 2025 ele já vai ter tokenizado $5 trilhões do mercado obrigacionista norte-americano na rede ETH. São Treasuries, Bonds, T-Bills circulando como token ERC20 na rede ETH. Basicamente, nada mudou na nossa configuração gráfica. Eu já vou analisar algumas altcoins nos próximos vídeos que eu vou fazer hoje. Esse ciclo ele está especialmente desafiador porque no último ciclo, eu já vou fazer uma análise das altcoins de maior octanagem. No último ciclo, a maioria das pessoas mantinham as suas altcoins em grandes CeFIs, em SECs, né? Binance, Coinbase. Só que nesse ciclo houve muita migração, até por conta das meme coins, que obrigaram as pessoas a migrar de wallets centralizados, como manter o ativo na Binance ou na Coinbase, para DEX wallets como Phantom, MetaMask, conectados ou não a um hard wallet, mas o fato é que há um altíssimo nível de autocustódia. Então, quando você mantém altcoins em SECs, em exchanges centralizadas, vocês aumentam a liquidez. Então, há uma grande parede de ordens de compra e de venda aumentando a liquidez. Quando vocês migram, quando a boa parte dos usuários, como está acontecendo nesse ciclo, por isso que esse ciclo está especialmente desafiador. Quando você migra para autocustódia, aí os ativos saem de grandes SECs para DEX, né, para autocustódia, fica basicamente num MetaMask, numa Phantom, as SECs perdem muita liquidez. Então, baixa liquidez significa que os movimentos são reflexivamente muito mais violentos. Por isso que a gente está tanto para cima quanto para baixo. Por isso que a gente está vendo tantas altcoins de bons fundamentos desenhando gráficos que parecem o prédio lá de Dubai, o Burj Khalifa. As altcoins bombeiam muito mais forte quando o mercado está favorável, mas também dão um dump muito mais violento quando o mercado está desfavorável, como é agora. Então tem muita gente se assustando com uma movimentação de Solana, com uma movimentação de Atom, Kusama, enfim. Mas é por conta dessa característica desse ciclo. Só que eu já vou falar dos fatos. A liquidez dentro dos ecossistemas da Web3, principalmente de Solana, o fornecimento de stablecoins na rede Solana disparou
de uma maneira brutal após o lançamento da meme do Donald Trump. Gente, o market cap das stablecoins está indo para 300 bilhões de dólares e está aumentando numa taxa de 13 a 15% ao mês. Eu, às vezes, acho que algumas pessoas, principalmente uns subprotozoários ou supostos cripto-influencers, às vezes acho que eles fugiram da escola, principalmente no que diz respeito à progressão geométrica e expansão logarítmica exponencial de ativos. Se vocês olharem para o crescimento do fornecimento de stablecoins on-chain, o que está acontecendo é uma bizarrice. É uma absoluta bizarrice. Até o final do ano haverá mais de 1 trilhão de dólares, pelo menos 1 trilhão de dólares, isso se não bater 2 tri, em stablecoins em circulação. Eu vou repetir. Até o final do ano haverá pelo menos 1 trilhão de dólares em stablecoins em circulação. A maioria não tem a menor capacidade de ligar o queijo ao ratinho. Só o market cap da Tether já está em 139 bi. 142 bi, não, 139 bi. Agora, se a gente pegar o market cap de todas as stablecoins, se a gente pegar o market cap e somar todas as stablecoins, Tether, o USDC, a stablecoin da Ethena, DAI, o USDD, True USD, dá mais ou menos hoje 215 bi. Só que isso está aumentando numa taxa de 10 a 15% ao mês. Gente, toda essa inundação de liquidez, ainda mais agora que a maioria dos holders mantenha uma boa parte dos holders agora mantém os seus ativos em DEX wallets. E toda essa montanha de liquidez vai incrementar a liquidez de DEX. Então, aquele efeito que eu reportei agora há pouco, de baixa liquidez, movimentos reflexivamente mais violentos, esse efeito vai acabar se dissipando também no ambiente de descentralização. Por isso que eu estou falando, vocês ficam seguindo ex-BBBs, supostos cripto-influencers que não entendem nada de como funciona a criptografia, as características únicas da criptografia. Se eu puder dar alguns conselhos, principalmente para aqueles que estão num primeiro ciclo e não entendem exatamente como funciona a criptografia, no mercado TradeFi, que é regido por outros princípios, essa primeira dica que eu vou repassar aqui não tem muita aplicação prática. Mas muita gente me pergunta, eu tô com uma inundação de mensagens, Renato, aquela altcoin e tal de altíssimos fundamentos corrigiu muito, mas ela tinha subido muito também quando o mercado estava favorável. Então vocês precisam entender uma coisa. Para vocês saberem quais serão as altcoins que vão explodir numa bomba hecatômbica para cima quando o mercado voltar a ficar favorável, são aquelas que já estavam vencendo. Então, deixem os vencedores continuar vencendo. Basicamente, os perdedores vão continuar perdendo. Aquelas que não performaram bem no último movimento de alta da BTC, elas também vão continuar não performando bem. Deixem os vencedores correrem e abandonem os perdedores rapidamente. Basicamente é isso. A maioria das pessoas no mundo cripto tende a fazer o oposto, porque ficam regidos de forma subconsciente, ficam regidos por um princípio lá do mercado TradeFi. Na maioria das vezes você vai ganhar muito mais dinheiro dando espaço àquelas altcoins que já estavam vencendo. Então deixem os vencedores continuarem correndo e eliminem rapidamente os perdedores. Essa é a primeira dica que eu dou. Então, a gente tem uma gema específica lá no Gemas Altcoin Alert que estava entregando 15 vezes, só que agora com esse recuo voltou a entregar menos de 9 vezes. Só que, gente, na próxima pernada de alta, essa gema vai voltar entregando 20 vezes. É isso que eu quero reportar para os senhores. O palco está todo montado para que a gente viva uma temporada de altcoins completamente épica.
mercados de alta, expansivos terminam com uma grande euforia. Isso ainda não aconteceu, a dominância ainda não caiu para o lado negativo. Eu estou repetindo isso diuturnamente, eu só quero que vocês entendam tudo o que está acontecendo. As pessoas não estão conseguindo ligar o queijo ao ratinho. Ainda nos fatos, liquidação em massa. 250 mil traders foram liquidados forçadamente. 500 milhões de dólares em liquidação forçada nas últimas horas. E, olha, vocês vejam como o Elon Musk é um sujeito à frente do tempo dele, né? Ontem eu reportei que o Elon Musk estava querendo criar uma dimensão virtual do Estado norte-americano. Então, os Estados Unidos da América podem ser alvejados por milhares de ogivas nucleares. E segundo o Elon Musk, ele quer criar uma infraestrutura robusta para que o Estado norte-americano fique funcionando numa espécie de super cloud, numa nuvem completamente indestrutível, com milhões de redundâncias. Enfim, provavelmente ele vai migrar o Estado norte-americano para a Web3. Mas essa reportagem, basicamente, ecoa o que o Elon Musk está falando. Estados da rede serão um novo conceito que vão disputar poder econômico e soberano com estados-nação. Esse pesquisador aqui, o Corey Petty, ele basicamente está escrevendo esse artigo para reportar que a gente está muito próximo de presenciar estados, porque quem estudou teoria geral do Estado, principalmente para quem é formado em direito, sabe que os 3 elementos de um Estado soberano é povo, governo e território. Só que num ambiente virtual, isso muda um pouco. A tecnologia blockchain está fornecendo aos indivíduos os 3 componentes necessários para criar comunidades autônomas e soberanas no cyberespaço, que inclui um território virtual. Hoje já é possível comprar propriedades em metaversos sem confiança a terceiro, ou seja, sem depender de órgãos estatais que atribuam titularidade. Então, eu por exemplo, tenho 2 terrenos no Shiberse, no metaverso do ecossistema Shiba. Tenho também na Decentraland. Enfim, você pode ter propriedade sem confiança a terceiro, você tem estruturas legais executáveis, independente de uma força estatal como um poder judiciário, e você também goza de uma comunidade descentralizada. Então, aquela antiga estrutura de povo, governo, território vai se desdobrar de forma cada vez mais alavancada em termos de poder econômico e agora também poder político, porque são comunidades que interagem de forma descentralizada e vão adquirindo cada vez mais poder político. É só ver o que aconteceu nas últimas eleições para os Estados Unidos da América. A comunidade basicamente cripto, ela mostrou a força da Web3 e basicamente eles avalizaram ali a eleição do Donald Trump, ainda mais depois que o Donald Trump falou tudo o que disse lá no Bitcoin Conference em Nashville. Então, os estados soberanos de hoje, físicos, né? Um estado soberano como o brasileiro ou mesmo o norte-americano, agora o Elon Musk está querendo criar a dimensão virtual do estado soberano norte-americano. Eles protegem as suas fronteiras com exércitos e eles podem... Só que agora a existência de estados soberanos, de estados-rede num cyberespaço que vão disputar poder econômico e político com estados soberanos físicos, né, estados nação físicos, isso vai mudar completamente a maneira com que estados soberanos vão lidar com esses estados que estão nascendo nas redes. Eles basicamente, os estados-rede, vão atingir um nível de poder econômico em escala global e que começa a carcomer estruturas de poder do Estado tradicional. Eu vou repetir. A tecnologia blockchain vai empoderar indivíduos e comunidades autônomas de uma maneira que os estados-rede vão rivalizar com os países, com os estados soberanos físicos, e as estruturas de governança estabelecidas por esses estados-redes vão começar a carcomer um pouco do poder
da infraestrutura de estados conhecidos como tradicionalmente estabelecidos, né? Que defendem o seu território com exércitos e tudo. É um ensaio sobre o que está por vir. É muito interessante essa reportagem, mas o próprio Elon Musk já quer fazer migrar o Estado soberano norte-americano para uma dimensão virtual. Isso já é uma realidade. Basicamente, é só ver o poderio de alguns integrantes das redes. Já tem muitos multibilionários dentro do ecossistema da Web3, um Vitalik Buterin, um Roger Ver, que está preso aqui na Espanha, que fez o fork da Bitcoin e criou o Bitcoin Cash, não quis pagar imposto de renda nos Estados Unidos e transferiu bilhões para contas bancárias e agora está preso aqui na Espanha aguardando extradição para os Estados Unidos. Então já há muitos bilionários na Web3 e os estados soberanos nem sabem que essas pessoas são bilionárias. Enfim, essa é uma característica brutal dessa realidade dos estados-rede. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, Canadá, China e México respondem às ameaças tarifárias dos Estados Unidos com retaliação. A partir da próxima semana, Canadá, China e México vão começar a alterar as suas políticas tarifárias em relação aos Estados Unidos. E o Sam Altman, da OpenAI, admitiu derrota no caso de DeepSeek da China, não ama, né? Não Ask Me Anything, ele ficou ali 2 horas explicando tudo o que ele acha, o que ele pondera que aconteceu com o surgimento dessa startup chinesa. Foi um ama muito franco. Eu não acompanhei ao vivo, mas depois eu vi vários cortes. Basicamente, o Sam Altman admitiu que pode ter cometido um grande erro ao não adotar um código aberto como a DeepSeek fez. Porque a DeepSeek agora corre um sério risco positivo, né, de se transformar numa espécie de grande sistema operacional da AI global. Porque o código aberto da DeepSeek já está sendo compilado para a Web3 numa velocidade quase inacreditável. Por isso que eu estou falando. O código aberto da DeepSeek, porque as interfaces de AI do Vale do Silício, eu estou me referindo basicamente a ChatGPT da OpenAI, cujo principal acionista e CEO é esse sujeito aqui, o Sam Altman, o Copilot da Microsoft, Gemini da Alphabet Google e Grok da plataforma X. Talvez o grande erro do Vale do Silício foi criar interfaces de AI de código fechado. Quando a DeepSeek abriu o código, ela basicamente está criando tentáculos para todos que estão compilando o seu código em outras plataformas na Web3 para se retroalimentar de tudo que vai vir a partir da compilação do código aberto deles em outras plataformas. A OpenAI agora está discutindo abrir o código de alguns modelos, mas vai chegar atrasada. Até porque a DeepSeek se provou mais eficiente em alguns aspectos em boa parte do rendimento e de respostas no trato de alguns dados sensíveis. Porque um ChatGPT ou um Gemini com um código fechado, basicamente o usuário e a comunidade ela fica distrita ao uso daquela nuvem, daquela força computacional, daquele data center lá que o Sam Altman tem lá em São Francisco, que a plataforma X tem no Texas. Vocês quando perguntam, ou quando um advogado manda o ChatGPT fazer uma petição naquela interface, basicamente são milhares de placas de semicondutores da NVIDIA minerando a resposta para fazer aquela petição para aquele advogado ou para fazer aquela planilha de Excel da maneira com que o usuário pediu. No caso da DeepSeek, como o código é aberto e um monte de plataforma está replicando, a Web3 já está compilando, ela basicamente criou os tentáculos para fazer uso de forças computacionais alheias. É isso que o Sam Altman está reportando e é isso que está assustando tanto eles. Gente, para o CEO da OpenAI ficar não Ask Me Anything durante 2 horas e reconhecer a série de erros que eles talvez tenham cometido fechando o código da AI ocidental, é um divisor de águas muito brutal.
E os Estados Unidos da América querem que a Ucrânia realize eleições após um cessar-fogo imediatamente. O Trump questionou esse estrelismo do Zelensky, que fica passeando aí em tudo quanto é congresso e reunião de chefes de Estado. O Trump disse que a maioria das nações democráticas tem sim eleições em tempo de guerra e que acha que acha estranho o Zelensky ter suspendido as eleições por tempo indeterminado. Ele disse que vai costurar um cessar-fogo com a Rússia e vai exigir eleições gerais na Ucrânia até o final de 2025. O Trump foi duro com o Zelensky. Basicamente, o Trump está achando que o Zelensky virou uma espécie de estrelinha deslumbrada que fica passeando por aí como um projetinho de ditador, sem eleições mais no seu país. E o Trump não está gostando nada desse estrelismo do Zelensky. Gente, a BTC não mudou nada em relação à nossa configuração gráfica ascendente. Basicamente, os topos ainda estão ascendentes, os fundos estão brutalmente ascendentes. Vocês veem que nessa mega agulhada, até agora, a BTC fez a mínima em 99.031. A agulhada anterior, para quem tem memória curta, ficou em 89.256. Gente, fundos ascendentes, topos ascendentes, só se o sujeito padecer de miopia ou ostentar uma clara desonestidade intelectual. O que são fundos ascendentes e topos ascendentes? É uma clara tendência de alta. Não brinquem com isso. A BTC facilmente vai buscar algo acima de 120 mil dólares, talvez 150 mil dólares na próxima pernada. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana, TRX, AVAX, XRP e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.